Natureza jurídica do crime de heresia. A Igreja Católica possui um conjunto codificado de legislação, que no caso é o Código de Direito Canônico, publicado em 1983, promulgado em 1983 pelo Papa João Paulo II. Esse código ele tem disposições penais. São pouquíssimas disposições penais, mas tem algumas. Porque, no caso, quem estudou direito penal, sabe que o direito penal é um direito fracionário. Quer dizer, ele não dispõe sobre todas, fragmentário, no caso, ele não dispõe de todas as etapas da vida humana, como faz o Código Civil. E, no caso da Igreja, o Código Penal da Igreja ainda é mais ainda fragmentário do que o direito penal dos Estados, porque a Igreja não tem meios de impor sanções. As únicas sanções que a Igreja pode pôr é excomunhão. No caso de clérigos, reduzir ao estado laical, e no caso de leigos, decretar excomunhão, porque ele não pode receber sacramentos. Seriam as punições. Exemplos de crimes canônicos, nós temos, por exemplo, o aborto. Por que o aborto é um crime canônico? Porque nem todas as legislações estão previstas o aborto como sendo crime. Então, para a Igreja reforçar que o aborto é um crime, ele coloca lá na legislação canônica dele que o aborto é um crime canônico. E, no caso, muita gente pergunta, o aborto é crime para a Igreja e por que o estupro não é? Não é que o estupro não seja crime para a Igreja. É porque o estupro, em geral, ele já é punido por todos os países. Todos os países já punem o estupro com prisão do estuprador. Então, a Igreja não precisa botar lá no Código de Direito Penal dela, uma punição para o estuprador, porque o estuprador já vai ser punido. No caso, o objetivo aqui é falar especificamente sobre o crime de heresia. Sim, a heresia é um crime canônico e está definido lá no seu cânon 751. Disse heresia a negação pertinaz, depois de recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma. O mesmo dispositivo traz a definição de apostasia, como sendo o repúdio total da fé cristã, e o cisma, que é a recusa de sujeição ao Papa. No caso, a heresia é a negação de um ponto específico da fé. E por que a heresia ela é perigosa? Desde os primórdios do cristianismo, não havia uma forma de se transmitir os ensinamentos de Jesus Cristo, senão através da tradição. Então, qual era a forma de pessoas mal intencionadas destruírem o cristianismo? Era simplesmente você distorcer o cristianismo, você distorcer as palavras de Cristo e transformar aquilo em outra coisa. Uma forma de combater o cristianismo era matando os cristãos, como os romanos faziam. Botavam os cristãos lá nas arenas para morrer, mártires, e eles acabavam com isso criando mais cristãos. Né? Mais gente via aquele martírio e passava a acreditar em Jesus. Então, como uma forma maligna, mais eficiente de se destruir a Igreja, é destruí-la por dentro. Destruí-la por dentro. Ao invés de você pregar aquilo que Cristo falava, simplesmente começava a distorcer a mensagem de Cristo e começar a transmitir outra coisa. Porque ninguém é capaz de amar aquilo que não conhece. Para você amar alguma coisa, você tem que conhecer. Se o sujeito ele é um completo ignorante, ele não recebeu o evangelho, então recebeu um evangelho distorcido, certamente aquilo que ele ama, mesmo que ele diga que eu amo Jesus e tudo, ele não pode amar aquilo que ele não conhece. A pessoa só ama Jesus Cristo aquele que conhece verdadeiramente o ensinamento de Cristo, aquilo que realmente foi passado por ele, através dos anos. Desde os primórdios, começaram a surgir heresias graves na Igreja. Uma delas foi a chamada heresia gnóstica, e foi combatida pelo Santo Irineu de Lyon. O Santo Irineu de Lyon, ele foi discípulo, ele era bispo da cidade de Lyon, na França. Ele foi discípulo de São Policarpo, de Esmirna, que foi discípulo de São João Apóstolo. Quer dizer, então está bem próximo lá de Cristo, né? Começou a surgir uma heresia gnóstica. O que dizia a heresia gnóstica? Eles tinham o mesmo diagnóstico com relação ao cristianismo, dizer que o mundo estava com alguma coisa errada no mundo.
sim, tinha alguma coisa errada no mundo, mas o cristão diz, eu tenho que me converter. O gnóstico diz, eu tenho que mudar o mundo. Entendeu? O cristão, ele assume que o problema está nele. O gnóstico, ele assume que o problema está nos outros. Então, ele tem que mudar os outros. Ele não tem que mudar a si mesmo. Não é por causa do pecado dele, é por causa do pecado dos outros. Entendeu? Então, e eles tinham uma doutrina lá totalmente doida. Que eles achavam que, na verdade, o espírito era bom e a matéria era ruim. Então, o Deus bom criou o espírito e o Deus ruim, que eles chamavam de Deus demiurgo, criou a matéria. E a matéria é uma coisa ruim. O que é um absurdo, né? Porque o primeiro ser que criou o pecado foi um anjo totalmente espiritual, né? Foi ele o pecado, ele é fruto do espírito, ele não é fruto da matéria. A matéria não peca. Somente aquele que tem conhecimento e vontade, aquele que tem adotado o espírito, no caso do ser humano, que tem um espírito racional, intelectivo, uma alma intelectiva, assim como os anjos, é capaz de pecar. Então, o espírito, o mal, ele é próprio do espírito, não é próprio da matéria. Tanto é que o próprio Código de Direito Canônico fala que tem que ter o dolo. No caso, a heresia, ela não é cometida. Se o sujeito é ignorante, ele não comete heresia. Ele só comete heresia se ele tiver o dolo realmente de praticar aquilo. Ele sabe a verdade, está mentindo para enganar os outros. É o que diz aqui no Cânon 13:21. Ninguém é punido a não ser que a violação externa da lei ou do preceito por ele cometido seja gravemente imputável por dolo ou culpa. No caso, o dolo, a intenção é exatamente aquilo que trama no espírito dele. A intenção e a vontade de praticar aquele delito. Exatamente o que nós temos no direito penal também do Estado, né? Não é a ação em si que é punida, e sim a intenção do sujeito. Quando o promotor de justiça escreve na denúncia que o sujeito praticou aquela ação consciente e voluntariamente, está dizendo que ele tramou aquilo no espírito. Ele concebeu aquilo no espírito para ser pecado. Bom, passando no início do cristianismo chegando na Idade Média, eu não vou falar muito a respeito da Inquisição, porque a Inquisição, ela tem detalhes, muitos detalhes, não é uma coisa só. Um dos detalhes iniciais da Inquisição, falando assim de uma forma geral, é que como o Estado ele estava unido à Igreja, começou-se o Estado a punir a heresia da mesma forma que atualmente se usa corrupção, acusa o adversário político de corrupção, eles acusavam o adversário político de heresia. Era uma forma de eliminar o adversário político. Então, o Papa Gregório IX, ele instituiu um tribunal, o qual ele se arrogou do direito da Igreja julgar, já que a heresia é um crime canônico da Igreja, então é a Igreja que tem que julgar o que é heresia. E ele botava a heresia realmente no aspecto que era. A heresia, por exemplo, um sujeito que ele diga que é espírita, que ele diga que é muçulmano, ele não é herege. Se o sujeito ele não está dizendo que ele é católico, ele não pode ser herege. O herege, ele quer enganar os outros. Então, ele vai dizer que ele é católico e vai pregar uma doutrina falsa. Não é à toa, cara, que aqueles que foram realmente sofreram penas, que mais sofreram penas durante a Inquisição, foram próprios padres e bispos. Porque tem essa intenção, o crime de heresia, o sujeito ele é um falsário, ele é um pilantra, ele é um picareta, ele quer enganar os outros para fazer as pessoas acreditarem no evangelho falso. Entendeu? Ele não é um sujeito de outra religião. O sujeito de outra religião está sendo honesto. Eu não sou católico, eu sou espírita. Então, ele não é herege. Agora, o sujeito que diz que é católico e prega uma coisa totalmente diferente do que Cristo falou, para enganar os outros, ele é um herege. Então, quer dizer o seguinte, se o delito de heresia estivesse no nosso Código Penal, em que parte que ele estaria?
ele certamente ele estaria numa parte de falsidade. Falsidade. O herege ele é um falsário, é isso que ele é. Atualmente, cara, nos nossos tempos atuais, existe uma heresia muito terrível, que é a chamada teologia da libertação, que ela tenta misturar, da mesma forma que São Tomás de Aquino misturou, casou perfeitamente Aristóteles com o cristianismo, eles tentam casar o catolicismo com o marxismo, que é uma coisa totalmente absurda, uma coisa totalmente anticristã. Porque o marxismo é uma heresia, é uma doutrina que muito se assemelha àquela heresia gnóstica, com a diferença que, ao invés de eles serem místicos e acreditarem no demiurgo, é um gnosticismo materialista. Eles acreditam no sistema, entendeu? Mas, da mesma forma, o mal do mundo não está nele, está nos outros, entendeu? Então, ele tem que fazer com que os outros parem de pecar para o mundo ficar bom. E o cristianismo não, cara. O cristianismo ele prega que se você quer que o mundo se corrija, é você que tem que se corrigir, não é os outros que tem que se corrigir. O cristianismo, uma boa forma de você ter a mensagem de Cristo fiel, pura, é lembrar do que o Cristo disse a Pilatos. Ele disse: o meu reino, ele não é desse mundo. O meu reino, ele não é desse mundo. Então, se o reino de Cristo não é desse mundo, nós temos que nos preocupar em viver essa vida de uma forma que nós tenhamos a possibilidade de participar do reino de Cristo, que não será nesse mundo. Então, não adianta nada você querer corrigir esse mundo, porque esse mundo não vai se corrigir nunca. Isso aqui é um navio em naufrágio que você tem que pular fora dele, entendeu? Você não tem que tentar salvar o navio, porque o naufrágio é inevitável. Então, não adianta tentar corrigir o mundo, não adianta querer eleger governo que promete o paraíso, porque esse paraíso não vai existir. Cara. Você tem que tratar de salvar a sua alma. É claro que nós temos o reinado que zelar nesse mundo pelo reinado social de Cristo. Tanto é que a igreja ela tem uma doutrina social. Cara. Mas muita gente interpreta essa doutrina também de uma forma errada, né? Como se fosse uma espécie de Sharia cristã, como se o governo tivesse que obrigar os outros a serem caridosos e tudo, como na verdade não é, cara. Não adianta nada o governo forçar uma pessoa a ser caridosa, porque não há mérito nisso. Ninguém é caridoso se for forçado a isso. Você só tem virtude se você doar livremente alguma coisa, uma pessoa mais pobre. Se você for forçado, se você for expropriado, você não tem mérito nisso. Então, a doutrina social, cara, você tem que interpretar a doutrina social da igreja também levando em consideração, cara, que é aquilo que parte da pessoa, entendeu? É o mérito da pessoa. Se existem pessoas desiguais, Deus criou a desigualdade para que as pessoas fossem caridosas, para que as pessoas pudessem amar os outros. Não adianta nada você forçar, usar um Estado poderoso, forte, para forçar os outros. Primeiro, não há mérito nisso. Não há mérito em você ser forçado em alguma coisa. Segundo, esse governo forte que que acha que vai resolver os problemas da humanidade, ele vai acabar sendo um instrumento de opressão, porque essas pessoas que vão estar nesse governo vão estar acima dessa igualdade. Entendeu? Judas, ele fez isso, ele tentou. Eles tinham um problema sério lá na época do Império Romano, que eles queriam que o Israel ficasse independente, se livrasse do jugo do Império Romano. O que ele fez? Ele traiu Jesus, achando que Jesus ia se revoltar e ia destruir o Império Romano. Mas não. Acabou que Jesus se entregou e nos salvou através da sua morte na cruz. E como foi essa salvação de Cristo? Foi uma salvação espiritual, cara. Ele não salvou as pessoas daquela época do Império Romano e nem vai nos salvar de governos tiranos agora. Como eu falei, cara, esse mundo
ele está em naufrágio. E ele não vai ser, esse navio naufragado, ele não vai haver quem impeça ele de afundar. Ele irá afundar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos apegar a Cristo e pular fora desse mundo, enquanto é tempo.